nós temos duas fases no processo do trabalho. Nós temos a fase de conhecimento e a fase de execução. Lá no processo civil, já não existe essa fase de execução. Nós temos lá o processo sincrético, né? Você inicia uma fase de cumprimento de sentença. É muito semelhante com o processo do trabalho. Na fase de conhecimento é onde o juiz irá verificar as provas, os documentos, a contestação, a impugnação do autor, para depois da análise disso tudo, ele dá o veredito, ele vai dar a sentença, vai dar o julgamento. Nós sabemos que se a parte não recorrer, ocorrerá o trânsito em julgado. Se ela recorrer, ainda vai adiar o trânsito em julgado. Vai lá para o tribunal, volta até ocorrer o trânsito em julgado. Quando nós temos o trânsito em julgado daquela sentença, significa que não cabe mais recurso, inicia-se aí a fase de execução. Mas antes da fase de execução propriamente dita, nós temos a fase de liquidação de sentença. Quando a sentença não é líquida, isto significa que o juiz não apurou os valores de forma correta, colocando os valores certinhos. Juiz nenhum vai fazer isso, é muito difícil, a não ser quando há casos de revelia que ele faz a sentença líquida. Começa a fase de liquidação de sentença, onde a parte será intimada para apresentar seus cálculos, a outra parte também será intimada, vão ter vista dos cálculos e poderão impugnar os cálculos apresentados. Após o juiz homologar os cálculos, às vezes é necessário prova pericial, nós estaremos diante aí da fase de execução. E na fase de execução, o juiz vai fazer a citação do réu para pagar, ou às vezes do autor, às vezes ele é devedor, às vezes ele perdeu a ação, foi improcedente, foi condenado em honorários periciais, ou foi condenado ali em honorários sucumbenciais. Pode ser que também seja o autor da ação, que seja citado para pagar. E a citação ela é feita por meio de oficial de justiça, em que a parte é citada para pagar em 48 horas, ou indicar bens da penhora para que sejam avaliados pelo oficial de justiça. Somente o réu poderá recorrer. O réu somente poderá recorrer na fase de execução se tiver garantida a execução. Se houver uma condenação em pecúnia, foi condenado em 30 mil reais e já está na fase de execução, trânsito em julgado, caso ele queira entrar com alguns embargos de execução, embargos da penhora, tem que estar garantida a execução. Tem que estar depositado ou um bem penhorado que seja suficiente para garantir o valor daquela execução. Então, esse é um resumo rápido que eu falo para vocês com relação à fase de execução. E nós vamos para a primeira pergunta de hoje, que foi cobrada no exame da OAB em 2019. Foi cobrada em 2019 no exame da OAB. Vou compartilhar, então, a tela. A partir de agora, eu fico do lado, a gente acompanhando ali a leitura e fazendo uma análise dos pontos que podem ser cobrados na sua prova. Lembrando que esta aula é tão importante para a primeira fase quanto para a segunda fase, porque a base, o direito é um só. Então, aqueles que irão fazer segunda fase em direito do trabalho já vão ter aqui algumas dicas para poder estudar. E aqueles que não irão fazer já irão garantir algumas questões na prova de primeira fase. Então, vejamos o 30º exame da OAB 2019, em que nós tivemos ali uma questão relacionada com... Aí, o que eu peço para que o aluno faça inicialmente? Inicialmente, não vai lendo o problema, não vai fazendo a leitura aqui do problema. Faça a leitura das hipóteses traçadas aqui no problema. Porque se você fizer a leitura das situações que estão trazidas, você vai ter uma noção do que você deve procurar. Se for numa segunda fase, no índice remissivo, ou na primeira fase, você já vai ter uma noção onde você vai encontrar a resposta, qual a opção. Então, diante dessa narrativa e os termos da CLT, assinale a afirmativa correta. Letra A. Equivocou-se o juiz. Estou falando que o juiz equivocou-se
porque ele não poderia homologar o cálculo sem antes conceder vista ao executado pelo prazo de 8 dias. Opa, vai ter alguma coisa relacionada com homologação de cálculos. Nós já estamos aí, alguma dica. Letra B. Correta atitude do magistrado, porque as contas foram conferidas e foi impressa celeridade ao processo de trabalho, observando a duração razoável do processo. C. A lei não fixa dinâmica específica para a liquidação. Daí porque cada juiz tem liberdade para criar a forma que melhor atenda aos anseios da justiça. Ora, essa daqui seria uma que a gente chutaria, já no chute a gente já sabe que não tem nada a ver com a resposta. Como é que pode dizer que a lei não vai fixar nada, que cada juiz vai resolver uma situação tratando-se de liquidação de sentença? Não, totalmente equivocado. Então, esta afirmativa, sem a gente ler o caso, a gente já consegue falar, pô, isso aqui não tem nada a ver, está muito fora, está ilógico isso aqui. O juiz deveria conceder vista dos cálculos ao executado e ao INSS pelo prazo de 5 dias úteis, pelo que o procedimento adotado está errado. Então, a gente vai perceber, ao ler, que nós temos 5 dias aqui, 5 dias úteis, nós temos prazo de 8 dias, informando, e para poder responder, nós temos que fazer a leitura do caso, para que a gente tenha alguma informação a mais. Então, nós temos que, no decorrer de uma reclamação trabalhista, que transitou em julgado, lembra que eu falei no início, transitou em julgado, inicia-se uma fase de execução, mas uma pré-fase é a liquidação de sentença. Na fase executória, o juiz intimou o autor a apresentar os cálculos de liquidação respectivos, o que foi feito. Então, foi intimado o autor, apresente os cálculos do que foi transitado julgado, o que ele acha que é correto. Hoje, a partir do ano que vem, nós teremos que utilizar para cálculos trabalhistas o PJE-Calc. Na Justiça Comum também já tem uma forma de calcular, para que haja uma padronização nos cálculos trabalhistas. Porque eu vou te falar uma coisa, nesses 29 anos, 30 anos, praticamente, de Justiça do Trabalho, eu nunca vi um cálculo do autor bater com o cálculo do reclamado. Então, nesses 30 anos, eu nunca vi um cálculo do autor batendo com o cálculo do reclamado. Então, nós temos aqui. Então, o juiz determinou que o cálculo fosse levado ao setor da contadoria da vara para conferência, tendo o calculista confirmado que os cálculos estavam adequados e em concordância com a coisa julgada. Diante disso, o juiz homologou a conta e determinou que o executado depositasse voluntariamente a quantia sob pena de execução forçada. E aí nós temos, será que o juiz, ele equivocou-se? Ele agiu corretamente? Ou o juiz deveria conceder prazo para o INSS no que diz respeito à execução? Ora, quando a gente pega lá na fase de liquidação de sentença, nós vamos encontrar o artigo 879, parágrafo 2º da CLT. Epa, eu entrei aqui no CPC, na CLT. Artigo 879. E olha o que nós temos aqui nesse artigo. Sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á previamente a sua liquidação. Por isso que eu falo que não entra na fase de execução, nós temos a pré-fase, que é a liquidação de sentença, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos. Parágrafo 1º. Na liquidação, não se poderá modificar ou inovar a sentença liquidanda, nem discutir matéria pertinente à causa principal. Não pode inventar novas teses. Já foi decidido, já transitou em julgado, não tem que modificar ali o que está na causa principal. A liquidação abrangerá também o cálculo das contribuições previdenciárias. Tem que ter as contribuições. Letra B. As partes deverão ser previamente intimadas para apresentação do cálculo de liquidação, inclusive das contribuições previdenciárias. Tudo bem. E aí vem
o que estará na nossa resposta e que houve alteração com a reforma trabalhista, porque se vocês observarem, no texto anterior, nós tínhamos aqui 10 dias. No texto atual, nós temos aqui 8 dias. E aí vem lá. Elaborada a conta e tornada líquida, o juízo deverá abrir às partes o prazo comum de 8 dias para impugnação fundamentada, com a indicação dos itens e valores objeto da discordância, sob pena de preclusão. O que nós vamos deparar aqui no artigo 879 da CLT? Porque o juiz, segundo o que foi respondido aqui, o juiz, ele, salvo engano, ele deu vista somente para o reclamante. Então, ele intimou apenas o autor para apresentar os seus cálculos. E o juiz deve permitir a manifestação das partes no prazo de 8 dias. Nesse caso, o juiz ele equivocou-se, porque ele não deveria homologar sem antes conceder vista ao executado dos cálculos que foram apresentados. Então, a resposta que nós encontraríamos seria: equivocou-se o juiz porque ele não poderia homologar o cálculo sem antes conceder vista ao executado pelo prazo de 8 dias. Então, nosso gabarito, artigo 879, parágrafo 2º da CLT, letra A. Essa aqui seria a nossa resposta. Vamos colocar aqui de vermelhinho, que é a nossa resposta. Correta a atitude do juiz? Não, não está correta. Como é que você vai homologar sem antes dar vista a outra parte para ela poder se manifestar? E o princípio do contraditório? Onde nós vamos encontrar o princípio do contraditório? Aqui nós temos correta atitude errada. Então, o juiz deverá conceder vista dos cálculos ao executado e ao INSS pelo prazo de 5 dias úteis. Não, aqui, na verdade, são 8 dias úteis, mas observe, a lei não falou 8 dias úteis. Após a reforma, nós temos que é 8 dias úteis ali o prazo para apresentar os cálculos. Então, resposta correta, a letra A, base da resposta, artigo 879, parágrafo 2º da CLT, e muito fácil responder para analisar. A outra questão, nós temos aqui o juiz em sede, mas primeiro nós vamos aonde? Nós vamos lá nas perguntas. Aprende a fazer isso no dia da sua prova, que você vai ver que isso ajuda, dá um up para você raciocinar no que você vai ter que procurar. Porque senão você lê uma pergunta muito grande e logo depois tem que ler as questões, aí volta na pergunta de novo e aí você vai perdendo tempo. A prova, ela é inteligente. Letra A. O processo ficará parado aguardando manifestação do exequente por período indefinido de tempo. Será que na Justiça do Trabalho fica parado aguardando indefinidamente a manifestação do autor da ação, aqui do exequente, aquele que tem o crédito para receber? Letra B. Declaração de prescrição. Opa, já está surgindo aí, ó. Prescrição. Somente poderá ocorrer por requerimento da parte contrária? Então, declaração da prescrição somente ocorre por causa da parte contrária? Letra C. A prescrição intercorrente ocorrerá após 2 anos se a parte não cumprir com o comando judicial. Se você lembrou das aulas em que nós tratamos de prescrição intercorrente, você vê que essa afirmativa, ela está correta. Porque quando entra na fase de execução, o juiz vai mandar penhorar os bens do réu, vai mandar bloqueio no banco, penhorar renajude, verificar se tem carro, veículo, qualquer coisa, no nome dele vai ser feita a pesquisa, sendo que o reclamante ele sempre faz esses pedidos. Mas imagine um momento que não encontra mais nada. Acabou, não achou mais nada. A justiça não tem como mais procurar. Ora, se passar 2 anos após o juiz determinar que o autor proceda, com o prosseguimento da execução, tentando localizar bens, se a parte não se movimentar, nós teremos aí a prescrição intercorrente. E você localizaria isso aí no índice facilmente. A outra, o juiz deverá intimar novamente a parte, a fim de dar início ao curso do prazo prescricional.
Ora, o tema aqui engloba prescrição intercorrente. Antes da reforma trabalhista, não havia prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho. Se você tinha um débito, se você tivesse um débito trabalhista, ele era ad eterno. O resto da vida, até uma parte encontrar alguma coisa. Então, não prescreveria nunca. Agora, com a reforma trabalhista, você vai no seu índice remissivo e localize lá prescrição. Mas não é só prescrição, prescrição intercorrente, no caminho, correndo no caminho. A prescrição está correndo porque você não movimentou para localizar bens. Verificaremos aí, então, na CLT, salvo engano, vai estar lá no artigo 11, artigo 11A da CLT. Olha lá, artigo 11 da CLT. A pretensão quanto a créditos resultantes da relação de trabalho prescreve em 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Essa é a prescrição normal que está lá no artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal. Nós temos que analisar também esse artigo 11, juntamente com a súmula, acho que é a súmula 368 do TST. Deixa eu ver se é a súmula 368 aqui. Não, não é 368. Tem uma súmula que fala da prescrição, né? Prescrição, vamos achar aqui. Essa prescrição, essa aqui já está sem eficácia, está desatualizada. É inaplicável na Justiça do Trabalho a prescrição intercorrente. Se você estiver estudando para a segunda fase, essa súmula é inaplicável. Mas por que ela está aqui ainda e não foi cancelada? Porque para cancelar súmulas hoje é muito difícil após a reforma trabalhista. Para criar súmulas também é muito difícil após a reforma trabalhista. Não se conhece da prescrição não arguída na instância ordinária. O que é isso, instância ordinária? É até o TRT. Você pode arguir a prescrição na vara do trabalho para o juiz, mas se você esqueceu no recurso, você pode arguir sim, porque ainda estamos em instância ordinária. Então, prescrição não se conhece da prescrição não arguída na instância ordinária. Então, na instância ordinária, você pode arguir. Até a instância ordinária pode, extraordinária não, que é lá no TST. Da extinção do último contrato, aqui, ó, prescrição. Da extinção do último contrato, começa a fluir o prazo prescricional do direito de ação, em que se objetiva a soma de períodos descontínuos. 2 contratos, você começou a trabalhar numa empresa, deu uma pausa, começou a continuar na outra, até do último contrato que começa a contar o prazo. Vamos lá, deixa eu ver aqui, vermelho já está desatualizado. A prescrição da pretensão relativa às parcelas remuneratórias alcança o respectivo recolhimento das contribuições para o FGTS também. Hoje nós não temos mais a prescrição trintenária do FGTS, acabou isso aí em novembro do ano passado, que nós tivemos o efeito modulador na decisão que falava que o FGTS, a prescrição seria quinquenal a partir dessa decisão que houve o efeito modulador. 268. A ação trabalhista, ainda que arquivada, interrompe a prescrição somente em relação aos pedidos idênticos. Foi arquivada, interrompeu a prescrição, interrompe, começa a contar o prazo prescricional tudo de novo. Mas só vai haver prescrição com relação aos pedidos idênticos. Também já é cobrado demais isso aqui na prova da primeira e segunda fase. Vamos ver que outra súmula. Na ação que o objetivo corrigir desvio funcional, a prescrição só alcança as diferenças salariais vencidas no período de 5 anos que procedeu ao ajuizamento. Em se tratando de pedido de reenquadramento, a prescrição é total, contada a data do enquadramento do empregado. Nós temos prescrição parcial e prescrição total na Justiça do Trabalho. Prescrição parcial é que o que está previsto em lei, não há prescrição total. Férias, seu patrão nunca te pagou as férias, tem 15 anos que você trabalha, você sempre vai ter direito às últimas 5, porque é uma prescrição parcial. Agora, se fosse prescrição total, se você não pleitear dentro do prazo de 5 anos trabalhando, você perderia totalmente aquele direito. Isso aí nós já tratamos nas aulas, né, de direito material com relação a esse tópico aí. Deixa eu ver aqui outro ponto. Tratando-se de ação que envolva pedido de prestações sucessivas, essa aqui também está, já tem lei tratando isso aí lá no artigo de prescrição, acho que nós vamos falar sobre ele. É a 308, isso, súmula 308 que eu queria.
Respeitado o biênio subsequente, a cessação contratual, a prescrição da ação trabalhista concerne as pretensões imediatamente anteriores a 5 anos. 5 anos, prescrição. Bienal, 2 anos. Quinquenal, 5 anos. Agora eu começo a contar de quando? A gente começa a contar da data do ajuizamento da reclamação trabalhista. Então, a pessoa interpôs a ação hoje, dia 12 de novembro de 2020, e ela trabalha desde 2000 em uma empresa, você, como advogado do reclamado, você já tem que pedir a prescrição aos créditos trabalhistas anteriores a 12 de novembro de 2015. Anteriores a essa data, estão prescritos. Então, é o que diz ali o artigo 11. Mas ainda não estamos na nossa resposta. Vamos lá no artigo 11 da CLT, continuando aqui. Vamos lá para 11A. Ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de 2 anos. A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução. E a declaração da prescrição intercorrente pode ser requerida ou declarada de ofício ou em qualquer grau de jurisdição. A pergunta que o examinador quis, nós vamos ver agora. O juiz em sede de execução trabalhista intimou a parte para cumprir despacho, determinando que o exequente desse seguimento à execução, indicando os meios de prosseguimento na execução, já que não foram encontrados os bens do patrimônio do réu. Então, intimou o autor para indicar bens. Com fundamento na legislação vigente, assinale a afirmativa correta. Se fala legislação vigente, a resposta está na lei. Se fala de acordo com o entendimento jurisprudencial, a resposta vai estar na súmula. Aí, o processo ficará parado aguardando a manifestação do exequente por período indefinido? Não, nós vimos lá na prescrição intercorrente que é 2 anos. A declaração da prescrição somente poderá ocorrer por requerimento da parte contrária? Não, nós vimos que ela pode ocorrer de ofício. A prescrição intercorrente ocorrerá após 2 anos, se a parte não cumprir com o comando judicial? Perfeito. Esta é a nossa resposta. E aí a gente liquida mais um tópico relacionado à prescrição. E aqui, prescrição intercorrente. Agora, em 2018, temos uma questão. Vamos fazer a leitura aqui das perguntas para a gente poder identificar onde nós vamos encontrar a resposta. Letra A. A atitude do magistrado está correta, eis que não houve o pagamento voluntário da dívida no prazo legal, sendo a inserção imediata no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Isso aqui é Banco Nacional, tá? Até aqui a tradução. A lei deixa ao arbítrio do juiz determinar a partir de quando o nome do devedor deve ser inserido no Banco Nacional de Devedores. Engasguei aqui, deixa eu tomar uma aguinha, peraí. A garganta vai ficando seca e eu engasgo. Eu vou até fazer uma cirurgia aí no final do mês, dia 26 de novembro, está marcada uma cirurgia aqui da garganta, aqui do nariz também, porque tem hora que falta até ar para poder falar. Quer dizer, que eu vou falando, eu vou ficando sem ar, né? Minha esposa já falou isso aí também para mim. Então, calma, Edas, para que correria, né? Né, Kesley? Para que correr tanto? Uma vez respirando, agora com mais calma, a gente vê que a questão ela está relacionada ao Banco Nacional de Devedores. Observe que todas as questões, Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Ora, fácil localizar no índice emissivo. Se fosse uma prova de segunda fase, já estava fácil de identificar esse tópico aí. Aí nós vamos aqui para a pergunta. A sociedade empresária Alfa S.A. está sendo executada na Justiça do Trabalho. E em 13 de março de 2018, recebeu citação para pagamento da dívida que possui em relação ao processo. Mesmo citada, a sociedade empresária permaneceu inerte.
Ela foi citada para pagar, ficou inerte. Pelo que no 10º dia contado da citação, o juiz iniciou, a requerimento do exequente, a tentativa de bloqueio pelo sistema Bacen-Jude, do Banco Central, e, paralelamente, inscreveu o nome do executado no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Como eu disse para vocês, falou de Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, nós temos que saber quando que o juiz pode escrever o nome do devedor no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Aí nós vamos lá no índice emissivo, você que vai fazer a prova da segunda fase, procura lá Banco Nacional de Devedores. Você que vai fazer primeira fase, você vai procurar também, porque você já está treinando para a primeira e para a segunda, caso você vá fazer em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. E é impressionante o número de alunos que optam pelo processo de trabalho e direito de trabalho após assistir às minhas aulas. Tenho certeza que é grande o número. Já tive até policiais militares que estavam acostumados com direito penal. Já tive serventuários do Tribunal de Justiça de São Paulo que trabalhavam na Câmara Criminal, que foi nosso aluno e após assistir às aulas, né, resolveu fazer em processo de trabalho. E passaram de primeira. Eu falo trabalho, torna-se mais fácil. A esperança é que o meu aluno, Anderson, né, que trabalha no cartório civil, né, Anderson, queira fazer também trabalho, processo de trabalho. Já imaginou? Vai ser muita felicidade para mim aqui, porque eu vibro. Olha lá, o Anderson até respondeu aí, ó. Eu trabalho processo de trabalho, há grande chance de passar de primeira aí. Só com minhas aulas, gente. Tem um monte de aula minha na internet, gratuitamente, para aluno que quiser fazer. Aquele que, né, quiser fazer um curso, eu tenho um curso também mas dá para fazer tudo com material gratuito que eu disponibilizo na internet, fazer a segunda fase aí. Mas aquele que faz o curso tem a possibilidade de ter correção, simulados, tudo isso aí a gente vai liberando para o aluno. Mas olha lá, a gente tem aqui, ó, no Banco Nacional de Devedores vai ser o artigo 800. Artigo 883. Deixa eu ver aqui se é isso aqui mesmo. 883. Olha o tanto de vezes que esse artigo já foi modificado. Ó. Quantas vezes? Vamos lá. Não pagando executado, nem garantindo a execução, vai ser feito o quê? A penhora dos bens. Tantos quanto bastem ao pagamento da importância da condenação e acrescida de custas, juros de mora, sendo esses, em qualquer caso, devidos a partir da data em que for ajuizada a reclamação inicial. Aí o 883-A. A decisão judicial transitada em julgado somente poderá ser levada a protesto, gerar inscrição no nome do executado em órgãos de proteção ao crédito, aqui no caso, ou no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo de 45 dias a contar da citação do executado, se não houver garantia do juízo. Se houver garantia do juízo, o nome dele não vai para o Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, não. Mas, se ele não tiver garantido a juízo, o juiz poderá encaminhar a partir de 45 dias. Tá bom. Aí nós vamos lá. A atitude do magistrado está correta? Eis que não houve o pagamento voluntário da dívida no prazo legal, sendo a inserção imediata no Banco Nacional de Devedores. Ora, qual foi o prazo que ele escreveu? No 10º dia da citação, o juiz iniciou, né, a tratativas aqui e inscreveu o nome dele no Banco Nacional. Então, vocês acham que a atitude do juiz está correta? Não. Olha, a lei deixa ao arbítrio do juiz determinar a partir de quando o nome deve se inscrever no Banco Nacional de Devedores. Vai deixar ao livre arbítrio do juiz? Não. A Justiça do Trabalho não atua mais com inserção e retirada de nomes de devedores. Ok, isso está na lei. Letra D. A decisão que determinou a inserção do nome do devedor no Banco Nacional de Devedores Trabalhista está
equivocada. Eles não quiseram falar, né, que está errada, né? A prova da OAB não ia falar, né, que o juiz está errado. Está equivocado. Porque somente poderia ocorrer 45 dias depois dele não pagar sem garantia do juízo. Então, gabarito, letra D, artigo 883A da CLT. Você que vai fazer a segunda fase, verifica aí no seu índice remissivo se você encontra Banco Nacional de Devedores Trabalhistas e se você encontra o artigo 883A da CLT. E aí a gente liquida mais uma questão, top de linha, e vamos para a próxima questão. Também, todas aqui importantes, foram cobradas na prova da OAB, e vou falar para vocês, muitas questões da prova da OAB é que o aluno não tem esse hábito. O aluno, outro dia uma pessoa mandou para mim, mas não vou estudar para a segunda fase não, porque eu nem passei na primeira ainda. Ocorre que se você vai fazer direito penal, você já tem que estudar para a segunda fase, nas questões de direito penal. Se você vai fazer direito civil, você tem que estudar as questões de direito civil de segunda fase. Porque o que cai na segunda fase, geralmente eles cobram na primeira. E o que cai na primeira, geralmente eles cobram na segunda. Por isso que resolver questões é a saída e como se diz? Eu vou falar para você sinceramente, é uns 80% de aprovação em concurso. Quem estudou só por questões sabe o que eu estou falando. Quem tem o hábito de estudar só por questões sabe o que eu estou falando aí. Então, nós temos lá. Vamos ler quais são as possibilidades. Não há necessidade de garantia do juiz no caso apresentado para ajuizamento de embargos de devedor. Ora, será que não há necessidade? Eu falei para vocês que tem que garantir, mas existem exceções. Existe exceção de que não vai recolher. Nós vamos verificar lá, daqui a pouco a gente vai ver qual que é a exceção. Se a executada deseja questionar os cálculos, deverá garantir o juízo com dinheiro. A executada, por ser filantrópica, poderá ajuizar embargos de execução desde que garanta a dívida em 50%. Opa! Entidade filantrópica não paga custos, não paga depósito recursal e não tem que garantir o juízo. Entidade filantrópica. Então, você vai verificar aí no seu índice remissivo questão de entidade filantrópica. Verifique aí no seu índice remissivo se você vai localizar a entidade filantrópica. Porque a resposta, com certeza, vai estar nesta palavra. A entidade filantrópica não tem finalidade lucrativa, aí porque não pode ser empregadora. Ora, não pode ser empregadora, de modo que a execução contra ela não se justifica e ela poderá ajuizar embargos a qualquer momento. Mas será que ela não pode ser empregadora ou entidade filantrópica? A entidade filantrópica não pode contratar ninguém? É isso que estou falando. Então tem que a resposta que seja marca, já elimina de cara. Fala, mas não tem lógica, isso aqui é totalmente fora. Mas vamos ler o problema agora para a gente entender o raciocínio e a gente já sabe que está ligado a entidades filantrópicas. Essa técnica que eu ensino para questões de primeira fase é a mesma coisa que você usa na segunda fase. Você faz a leitura primeiro do que o examinador está querendo, para depois ler o problema. Nada de ler o problema primeiro para gerar dúvidas. Não, vai lá no caso. Você vai ver que tem questões em que você responde sem ler o problema. Tem uma questão na prova da OAB que perguntou sobre contrato de experiência. Qual é o prazo do contrato de experiência? Você não tinha que ler o caso. Se você perde tempo, aqui você aprende a ganhar tempo. Uma entidade filantrópica foi condenada em reclamação trabalhista movida por uma ex-empregada, em fevereiro de 2018. A sentença transitou em julgado e agora se encontra na fase de execução. Apresentados os cálculos e conferida vista à executada, o juiz homologou a conta apresentada pela exequente. Em relação à pretensão da entidade de ajuizar embargos de devedor para questionar a decisão homologatória, assinale a afirmativa correta. Para a gente poder responder, nós vamos localizar aqui a entidade filantrópica. Entidades filantrópicas. Digitei filantrópica aqui, ó, já achamos aqui. Está onde? Está no artigo 884, parágrafo 6º. A exigência da garantia ou penhora não se aplica às entidades filantrópicas
e ou aqueles que compõem ou compuserem a diretoria dessas entidades filantrópicas. Então, a resposta está no artigo 884, parágrafo 6º da CLT. Não há necessidade de garantia do juízo no caso apresentado para ajuizamento de embargos ao devedor. Aqui é a nossa resposta. Qual que é a fundamentação? Um gabarito. A fundamentação, artigo 884 da CLT. Parágrafo 6º do artigo 884 da CLT. Essa é a nossa fundamentação e a gente elimina aqui, ó, na letra A vai ser a resposta. Se a executada deseja questionar os cálculos, a executada filantrópica tem que pagar 50%, a entidade não tem finalidade lucrativa, daí não pode ser empregadora, aí já foge totalmente do raciocínio. Então, nós temos aí mais uma questão resolvida. Vamos para a próxima questão e vamos ler lá o que está pedindo. Agiu corretamente o juiz, porque as contas foram atestadas pelo calculista. Equivocou-se o magistrado, porque deveria obrigatoriamente conferir vistas aos cálculos. Uma vez que o juiz do trabalho tem amplo poder de direção e controle do processo, sua decisão está amparada na norma cogente. O juiz tem a faculdade de abrir vista ao executado por 10 dias. Ora, é por 10 dias que o juiz tem a faculdade de abrir vista? É por 10 dias? Não, aqui nós já eliminamos, porque não é 10 dias, e sim 8 dias. A gente já elimina essa daqui sem ler o problema. E por que você consegue eliminar sem ler? Porque você já sabe. Qual é o prazo, né, que a parte tem, que o juiz, né, na fase de execução, vai intimar a parte lá? 8 dias. Vamos ler o problema agora. Em reclamação trabalhista, já na fase de execução, o juiz determinou que o autor apresentasse os cálculos de liquidação. Determinação esta que foi cumprida pelo exequente em fevereiro de 2018. Então, o calculista do juízo analisou as contas e entendeu que elas estavam corretas, pelo que o juiz homologou os cálculos ofertados e determinou a citação do executado para pagamento em 48 horas sob pena de execução. Considerando a narrativa apresentada e os termos da CLT, assinale a afirmativa correta. Então, nós vamos lá buscar, né, que isso, no caso aqui, o juiz, nós vamos lá no artigo 879, que nós já mencionamos, olha lá, artigo 879. Olha o que diz aqui o artigo 879, né? Na legislação, que antigamente, elaborada a conta e tornada líquida, o juiz poderá, aqui, esse poderá era considerado uma faculdade do juiz. Antes da reforma trabalhista de 92 até 2017, até novembro de 2017, o juiz poderia abrir vistas para as partes. Era uma faculdade, o prazo era 10 dias. Então, foge e não é mais faculdade, porque elaborada a conta e tornada líquida, o juiz deverá. Olha a diferença. Poderá e agora deverá abrir vista às partes pelo prazo comum de 8 dias. Professor, se não vier aqui dia úteis, não tem problema, está de acordo com a lei está correto, mas você já sabe que 8 dias úteis, porque os prazos do processo de trabalho são contados agora em dias úteis. E aí a gente liquida esse ponto, porque olha só, agiu corretamente o juiz? Não, o juiz não agiu corretamente. Nós já sabemos aqui, porque as contas foram atestadas pelo calculista, não é essa a fundamentação. Equivocou-se o magistrado porque deveria obrigatoriamente conferir vista aos cálculos executados. Essa aqui é a nossa resposta. Aí você já fica atento lá na prova da OAB também, né? Você está vendo que a tendência do examinador não é falar que errou, que agiu corretamente ou agiu incorretamente. Fala, equivocou-se o magistrado. Então, a resposta aqui, letra B de Boston. Mais uma questão, nós já estamos indo para a 6ª questão de hoje. Vamos falar aqui do caso 2018. Vamos lá ver o problema, o que está perguntando. A sociedade empresária está correta? Porque, em havendo concessão de recuperação judicial, a lei determina a suspensão de todas as ações? Ora, nós estudamos direito empresarial e nós aprendemos lá na Lei 11.101 de 2005 que quem é que pode utilizar dessa lei? Seria
né, recuperação judicial e lei de falência, recuperação judicial e extrajudicial, né? Temos lá na Lei 11.101. Nós temos somente os empresários. O empresário pode utilizar dessa lei. E a recuperação judicial, nós vamos verificar lá na lei, lá, a recuperação judicial ela tem uma peculiaridade. Quando a empresa está falida, é ela que assume, né, no caso da execução. No caso da Justiça do Trabalho na recuperação judicial, ela vai correr o processo normalmente até a fase de execução, aí encaminha para o juiz da falência. Aí eu falando, a lei não traz nenhuma previsão a respeito daí, porque ficará a critério do prudente arbítrio do juiz deferir a suspensão processual requerida. Observe que em várias provas temos essa situação. A lei não traz nenhuma situação, é o juiz que resolve. Cada juiz vai decidir de um jeito. Cadê a segurança jurídica? Pela lógica, você já elimina essa letra B aqui. A sociedade empresária está equivocada, pois a suspensão da reclamação trabalhista somente ocorrerá na fase executória, o que não é o caso. O juiz de trabalho, tendo sido deferida a recuperação judicial, deve suspender o processo, declarar sua incompetência e enviar os autos à Justiça Estadual. Vamos verificar, aí numa situação de prova, você teria que usar recuperação judicial, verificar no seu índice se você encontraria esse termo. Eu vou pegar aqui a Lei 11.101 de 2005. Eu não tinha aberto ela aqui. Lei 11.101 de 2005. Nós vamos ver quais são as probabilidades aqui na lei de falência. Olha lá, esta lei não se aplica em empresa pública, sociedade de economia mista, nem a instituições financeiras. A quem que se aplica? Esta lei, a disciplina recuperação judicial, recuperação extrajudicial e a falência do empresário. Lembra, empresário? E da sociedade empresária. Aqui lá no artigo 6º, nós vamos ter aqui, ó, a decretação da falência ou deferimento do prosseguimento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição. Então, uma hipótese é que, havendo a recuperação judicial, vai suspender a execução. Terá prosseguimento no juízo no qual estivesse processado a ação que demandar quantia ilíquida. Então, enquanto tiver a quantia ilíquida, ela vai correr no juízo do trabalho. Somente depois ela vai para o juízo da execução. Então, a sociedade empresária está correta, porque, em havendo concessão de recuperação judicial, a lei determina a suspensão de todas as ações. Não são, né, todas as ações. A sociedade empresária está equivocada, pois a suspensão da reclamação trabalhista somente ocorreria na fase executória. Perfeito. O que não é o caso. Então, se não está ainda na fase executória, continua o processo normalmente, só depois na fase executória que vai haver a suspensão, para tentar, com isso, tentar fazer de forma mais justa todos aqueles que participaram. Vamos lá, qual que é a última aqui? Deixa a última não, nós estamos agora, deixa eu ver, uma sexta, última, sétima, aquela. A Justiça do Trabalho passou a adotar o sistema do CPC, pelo qual não há necessidade de garantir o juízo para embargar. Falei para você, para embargar tem que garantir o juízo. O processo civil não tem. Mas na Justiça do Trabalho, para embargar tem que garantir, de modo que os embargos serão apreciados. A CLT prevê que para o ajuizamento dos embargos de devedor é necessário garantir juízo com 50% do valor da dívida exequente? Não é 50%. Você tem que garantir com tudo, garantir os bens todos. Isso está lá no artigo 884, gente. Olha aqui o artigo 884 da CLT. Artigo 884 da CLT. Vamos lá. Opa, não é na lei de falência. Na lei... Olha lá. Garantida a execução, artigo 884, vê lá na sua CLT, você tem ele aí. Garantida a execução ou penhorados os bens. Então, você depositou o dinheiro, você garantiu a execução, você foi condenado em 10 mil para pagar para o reclamante. Você depositou, fez o depósito de 10 mil, está garantida a execução. Aí você pode entrar com os embargos. Ou foi penhorado um bem, o bem que garante a execução, no valor da execução. Se ele não garantir, por total, se é 10 mil, você penhorou um carro de 5 mil, você tem que completar para poder recorrer. Então, garantida a execução, ou penhorado os bens, terá o executado 5 dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exequente para impugnação.
Lembrando que esse aqui não é o embargos de declaração, não é o embargos ao TST, nada mais é que um embargos na fase de execução. E aí se pode ser um embargo de execução, um embargo da penhora, um embargo do devedor, tudo com a mesma finalidade praticamente. Se é garantido o juízo, o executado não poderá ajuizar embargos do devedor, de modo que as matérias por ele trazidas não serão apreciadas naquele momento. Olha como é que encaixa como uma roupagem, né, no enunciado do problema. Então, sem garantia do juízo, o executado não poderá ajuizar embargos de devedor, de modo que as matérias por eles trazidas não serão apreciadas naquele momento. Então, a resposta, letra C, gabarito. Letra C, artigo 884 da CLT. Essa é a nossa fundamentação para responder a letra questão 8. Questão 9. Vamos lá, questão 9, tratando aqui da carta precatória executória. O juiz deprecante é competente, pois dele se origina a execução. O julgamento poderá competir aos juízos deprecante ou deprecado, porque a lei não traz previsão. O julgamento poderá compelir aos juízos deprecante ou deprecado, porque a lei não traz previsão. O juiz deprecado será competente porque a matéria se refere a suposto vício na penhora. A lei e a jurisprudência são omissas a respeito, daí porque a parte poderá escolher qual o juízo apreciará os embargos. Será que é uma dessas possibilidades? O que nós vamos deparar com isso aí? Presta atenção aqui. Nós temos, então, 4 enunciados e vamos fazer agora a leitura do problema. Expedida a carta precatória executória, faz a execução, numa demanda trabalhista, o juízo deprecante, aquele que mandou, deprecado, coitado, é o que vai resolver o problema, vai sobrar serviço para ele. Então, o juiz deprecante cita o devedor para pagamento, mas ele permanece inerte. Então, o oficial de justiça retorna e penhora um dos imóveis do executado, avaliando e garantindo o juízo. Imediatamente, o executado ajuiza embargos de devedor, alegando que o bem penhorado foi subavaliado, apresentando a documentação que entende provar que o valor de mercado do bem é muito superior àquele lançado no auto pelo oficial de justiça. Sobre as hipóteses apresentadas de acordo com a legislação em vigor e o entendimento consolidado do TST, assinale a opção que justifique e indica o juízo competente para apreciar os embargos. Quem é que tem competência para apreciar? O juiz deprecante, que mandou para o juiz deprecado, aí o oficial de justiça do juiz deprecado, que foi lá e fez a penhora. Quem é que vai ter competência para analisar? E aí nós temos uma súmula que vai tratar sobre esse assunto. Súmula, essa daqui, 419, competência, embargos terceiro, execução por carta precatória, juízo deprecado. Na execução por carta precatória, os embargos de terceiros serão oferecidos no juízo deprecado, salvo se indicado pelo juiz deprecante o bem conscrito ou se já devolvida a carta precatória. Então, nós temos aqui a súmula 419, que ela ajuda a responder algumas coisas, né, com relação a esse tópico, e nós vamos ter também lá o artigo, a Lei 6.830, Lei 6.830, que é a Lei dos Executivos Fiscais, que se aplica na Justiça do Trabalho por força do artigo 889, olha lá, artigo 889 da CLT, aos trâmites e incidentes no processo de execução são aplicáveis naquilo que não contrariarem o presente título, os preceitos que regem o processo dos executivos fiscais. Então, primeiro eu aplico a Lei 6.830 para depois aplicar o CPC. É uma norma do artigo 7.889. E aqui na Lei 6.830, artigo 20,
Na execução por cartas, embargos do executado serão oferecidos no juízo deprecado, que os remeterá ao juiz deprecante para instrução e julgamento. Então, foi o juiz deprecante que determinou. Então, resposta correta, o juiz deprecado será competente, porque a matéria se refere ao suposto vício na penhora, e não da determinação. Se a gente verificar aqui, ó, o vício está relacionado com a penhora. Então, quem determinou a penhora? Quem que errou na hora de determinar a penhora ali? Não o bem. Quem determinou foi o juiz deprecado. Então, o oficial de justiça retorna a penhora dos imóveis executados, avaliando e garantindo o juízo. Resposta correta, letra C, de casa. E a última questão de hoje nós vamos fazer somente 10 questões. A União pode embargar a execução no prazo legal após a garantia do juízo? A CLT não permite que a União, por ser devedora subsidiária, ajuize embargos ao devedor? Aí nós temos a garantia do juízo para ajuizar embargos de devedor é desnecessária por se tratar de ente público? E a última, a União, por se tratar de recurso, terá o prazo em dobro para embargar a execução. Bom, nós temos aqui que a situação é a seguinte: está relacionada à União, está relacionada à garantia do juízo, e eu não consigo responder muito sem ler o enunciado. Eu preciso fazer a leitura do enunciado para poder responder. Aí vem lá. Em determinada reclamação trabalhista, o empregador foi condenado ao pagamento de diversas parcelas, havendo ainda condenação subsidiária da União na condição de tomadora de serviços. Na execução, depois de homologado o cálculo e citado o empregador para pagamento, as tentativas de recebimento junto ao devedor principal fracassaram. Daí porque a execução foi direcionada contra a União, que agora pretende questionar o valor da dívida. Diante da situação, a União pode embargar a execução no prazo legal após garantia do juízo? Será que a União tem que garantir o juízo para poder depor embargos? A CLT não permite que a União, por ser devedora subsidiária, ajuize embargos de devedor. Então vai proibir a União de entrar com um recurso que as outras partes podem interpor? Totalmente errado. A garantia do juízo para ajuizar embargos de devedor é desnecessária, por se tratar de ente público. Essa é a nossa resposta, porque eu não preciso ter a garantia do juízo. Isso aqui é quase que uma resposta doutrinária, né? Porque nós vamos ter que a questão de garantia do juízo, eu não posso penhorar um bem da União. Ela vai pagar por precatório. A finalidade é ser pagamentos por meio de precatório. Então, ela vai ter um prazo para poder entrar com embargos, recorrer, independentemente de garantia do juízo. Então, a resposta correta seria letra C de casa, e a fundamentação vai estar aí no caso do artigo 884, né? Artigo 884 da CLT, que é uma base para a gente poder responder. Nós vamos ter também uma lei que vai falar sobre a questão, o próprio CPC que vai falar, mas a resposta ela vai encontrar mais em questão doutrinária. Ainda tem mais uma questão aqui, então vamos para a última, questão número 10. Então nós estávamos na questão número 9, nós vamos para a questão número 10 agora, que vai falar, letra A, por cálculos, por arbitramento, por artigos ou por execução por quantia certa. Tá. Vamos fazer a leitura para a gente tentar identificar. O juiz em ação trabalhista proposta por Carlos em face da sociedade empresária ABCD Limitada julgou procedente, em parte, o rol de pedidos. Nenhuma das partes apresentou qualquer recurso. O pedido versava exclusivamente sobre horas extras e reflexos, estando nos autos todos os controles de horário, recibos salariais, o termo de rescisão, rescisão que está escrito errado, de contrato de trabalho TRCT, e demais documentos inerentes ao contrato de trabalho em referência. Todos os documentos eram incontroversos. Com base no caso apresentado, como advogado de caso, assinale a opção que indica a modalidade a ser adotada para promover a liquidação de sentença. O que nós temos? A liquidação, lá naquele artigo que nós falamos, lá no artigo 879, vai falar que
pode ser feita a liquidação de sentença, artigo 879, por cálculo, arbitramento ou por artigos. Tá bom. Cálculo. Como é que é feita por cálculo? É cálculo aritmético. É somar ali, é dividir, todos os elementos necessários. Então, simples cálculo. Agora, e por arbitramento? O que significa? Vai ter que nomear um árbitro, vai ter que nomear um perito para apurar os cálculos. E a liquidação por artigos? Vai depender de fatos novos, vai ter que fazer uma nova instrução para poder apurar. Então, quando for necessário ali, vai ter que fazer provas, fatos novos. No presente caso, o que nós temos é que a resposta correta para poder fazer aqui seria por cálculos, mera questão aritmética para que a gente pudesse responder. Então, o pedido versava exclusivamente sobre horas extras e reflexos, estando usados todos os controles de horários. Tinha todos os controles de horários? Tinha. Tinha todos os recibos salariais? Tinha. Tinha o termo de rescisão? Tinha. Então, você vai fazer o quê? Cálculo. Como é que você vai achar as horas extras? Por cálculo. Não vai ser por arbitramento, nem por artigos. Então, por simples cálculos. Agora, é lógico, se não conseguir, aí nomeia um perito para poder fazer os cálculos e apurar ali. Bom, terminamos então essa